Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Estudo mostra que a redução da poluição do ar pode ter efeitos duradouros na expectativa de vida da população. Após quase 50 anos, o icônico restaurante flutuante Jumbo, com capacidade para 2.300 pessoas, foi rebocado em Hong Kong. Para incentivar a doação de sangue, o artista muralista Eduardo Cobra doa para a Fundação Pro Sangue uma de suas obras. Um estudo da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, mostrou que a redução da poluição do ar pode ter efeitos duradouros na expectativa de vida da população. Em algumas regiões, o aumento pode ser de até 10 anos. O percentual de micropartículas na atmosfera é particularmente elevado em países do Sudeste Asiático, onde o crescimento econômico está retirando milhões de pessoas da pobreza em troca de gastos consideráveis de energia. A expectativa de vida na região poderia aumentar em até 5 anos se a poluição fosse reduzida aos padrões recomendados pela Organização Mundial da Saúde, de acordo com o relatório do Instituto de Política Energética da Universidade de Chicago. A OMS endureceu as escalas de medição das micropartículas no ano passado, para alertar e promover a implementação de medidas de saúde. De acordo com a organização, as micropartículas com tamanho equivalente ao diâmetro de um fio de cabelo humano são capazes de passar dos pulmões para o sangue, o que aumenta as possibilidades de câncer. Nos estados indianos de Uttar Pradesh e Bihar, com quase 300 milhões de habitantes, a expectativa de vida poderia aumentar 8 anos com a adoção de medidas, enquanto a capital Nova Delhi poderia aumentar até 10 anos. E 8 dos 10 municípios que mais emitem gases do aquecimento global no Brasil estão na Amazônia. Apesar de menos populosa, a região norte do país representa cerca de 60% do carbono liberado pelo Brasil na atmosfera. Enquanto no mundo inteiro as emissões de gases de efeito estufa caíram 6,4% em 2020 por conta da freada econômica durante a pandemia, o Brasil seguiu o caminho contrário. As emissões brasileiras cresceram 9,5%, devido principalmente à alta do desmatamento no ano passado, registrando seu maior montante de emissões desde 2006. Assim, o Brasil se coloca em desvantagem no Acordo de Paris, às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que começa no domingo em Glasgow, na Escócia. Com o aumento da emissão e a queda de 4,1% no PIB, o Brasil ficou ainda mais pobre e poluiu mais, de acordo com uma estimativa divulgada nesta quinta-feira pelo Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima, que todo ano calcula quanto o Brasil gerou de poluição climática. As emissões nacionais brutas chegaram a 2.160 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente em 2020, contra 1.970 milhões em 2019. O que puxou a curva das emissões para cima e tornou o Brasil uma das únicas grandes economias a aumentar suas emissões no ano em que o planeta parou foi a mudança de uso da terra. Caso a floresta brasileira fosse um país, seria o 9º maior emissor do mundo, à frente da Alemanha. Somando o Cerrado, 113 milhões de toneladas de gás carbônico à conta, os dois biomas emitem mais que o Irã e seriam o 8º emissor mundial. A venda de motos elétricas aumentou 9 vezes em todo o país nos últimos meses. A novidade conquista clientes com intenção de economizar e ajudar o meio ambiente. Até maio deste ano, foram emplacadas mais de 3.000 motos elétricas no Brasil, segundo a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave. Houve um crescimento de cerca de 9 vezes, ou superior a 878%, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Os números refletem uma tendência do consumidor na busca de uma alternativa em meio ao aumento dos preços dos combustíveis. Mas os modelos também se apoiam no apelo ecológico, diante de um cenário em que as motos convencionais com motores a combustão respondem por 21% das emissões de gás carbônico somente no trânsito de São Paulo.
Apesar do aumento, as motos elétricas ainda representam um pequeno percentual do total de motos emplacadas no país. Mas os novos índices indicam que os consumidores estão dispostos a mudar de atitude. O gasto com combustíveis influencia, mas a questão da sustentabilidade também pesa, já que muitas pessoas estão preocupadas em contribuir para reduzir a emissão de gases poluentes. A população em situação de rua cresceu em todo o Brasil. São Paulo é a capital com o maior número de pessoas em vulnerabilidade. A conclusão faz parte da plataforma do programa Polos de Cidadania da Universidade Federal de Minas Gerais. O aumento da população de rua no Brasil muito tem a ver com a pandemia. Com a crise econômica e social instalada no país, pessoas se viram sem saída e acabaram nas ruas de praticamente todas as capitais. Precarização de vínculo de trabalho, dificuldade de sustentar, mesmo aluguéis muito baratos, enfim, mesmo uma vida muito simples, a pandemia radicalizou a dificuldade e intensificou a vulnerabilidade de boa parte da população brasileira, o que fez com que, pelo menos nas grandes capitais, nas duas maiores cidades do Brasil, 30% sejam de pessoas que nunca estiveram na rua. As inúmeras barracas dominam os cenários de avenidas, túneis, viadutos. São famílias inteiras, reféns dessa situação. De dezembro do ano passado a maio deste ano, o número de pessoas em situação de rua no Brasil cresceu 16%, passando de 158 mil para 185 mil. E a cidade de São Paulo concentra o maior número de pessoas nessa situação. São mais de 42 mil vivendo nas ruas da capital paulista. A pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, com base em dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, coloca a cidade do Rio de Janeiro na segunda posição e Belo Horizonte logo na sequência. Mas os números, segundo o pesquisador da Fiocruz, seriam subnotificados. Lidando com o prontuário eletrônico das equipes de consultório na rua, por exemplo, que são do SUS, que trabalham com a população em situação de rua, o número já era dessa ordem há muito tempo. Então, dá para a gente acreditar, sim, que a população em situação de rua é maior do que os números anunciados, e, sobretudo, tendo em vista que é uma população com uma alta rotatividade. Então, tem pessoas que vão para a rua e vão para o domicílio com uma velocidade que os sistemas de informação não conseguem captar. A maioria das pessoas em situação de rua é formada por homens negros com idades entre 18 e 59 anos. Em dezembro de 2021, 84% recebiam Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. Ainda assim, praticamente todos estavam em condições de pobreza ou extrema pobreza. E 15% tinham alguma deficiência. A melhor forma de resolver esse problema, essa questão da situação de rua, é com política pública. Sobretudo apostando no Sistema Único de Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, num sistema previdenciário que consiga dar conta de um conjunto de dimensões da vida, pensando em estratégias de habitação, né, que contemplem uma parte da população brasileira, estratégias de trabalho e renda. Então, a gente só vai conseguir enfrentar isso quando tivermos políticas públicas articuladas que lidem, inclusive para evitar o problema, evitar com que as pessoas tenham a rua como uma única opção, né? Na tentativa de fortalecer a segurança alimentar global, o Brasil assinou um acordo com outros 5 grandes países exportadores agrícolas. Olha só. Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos e México adotaram a Declaração Conjunta de Exportadores Agrícolas, que inclui um aumento na produção de alimentos e fertilizantes. A informação foi divulgada pelo chefe da diplomacia dos Estados Unidos para a América Latina, que afirmou que a declaração foi adotada durante a Cúpula das Américas, realizada na semana passada em Los Angeles. De acordo com a Casa Branca, os 5 países dizem que, como grandes exportadores agrícolas, podem fortalecer a segurança alimentar global. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação estima que os países importadores de alimento vão pagar mais, mas vão receber menos em 2022 devido à guerra na Ucrânia. O conflito teve um impacto global e agravou a crise alimentar em muitos países com o aumento dos preços de grãos e fertilizantes.
O objetivo do grupo de 5 países é maximizar a oferta de alimentos para tentar manter a estabilidade de preços e garantir que as sanções pela guerra não afetem esses produtos. Os signatários também se comprometeram a prestar assistência humanitária aos mais vulneráveis com doações. E olha só que bacana, estão abertas as inscrições para um curso de Braille em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O professor garante que não é difícil e é uma ótima oportunidade para estar mais próximo e vivenciar, pelo menos um pouquinho, o mundo do deficiente visual. Escrita, marcas de um movimento, de uma luta, de uma história. Nós escrevemos por cima, depois viramos a folha para fazer a leitura. Inclusão é o sistema Braille. Braille que parece difícil por conta da codificação universal. São tirados, na verdade, 63 símbolos diferentes, que é usado na literatura, né, em vários idiomas, e também na música, na matemática, enfim. Mas que no fundo não é tão complicado assim. É possível ler e escrever em um curso de 15 dias que vai ser oferecido aqui na Biblioteca Isaías Paim. Você pode estar se inscrevendo via presencial ou também via telefone 3316-9161, né, no período integral. O curso vai ter início no próximo dia 20 de junho. As inscrições já estão abertas. Quem sabe você também possa entrar nesse universo da inclusão. Universo que vai além dos símbolos, que tem livros escritos só em braille ou mesmo junto ao alfabeto tradicional, para que as crianças cegas e que enxergam possam ler juntas. Mundo que tem uma máquina de escrever, globo terrestre, tudo com indicações em braille, um conhecimento que deve ser compartilhado. O objetivo desse curso é levar a escrita Braille também ao conhecimento da sociedade, porque é através dela que nós, deficientes visuais, nós nos comunicamos. Até porque hoje a inclusão é a palavra-chave. No mundo de diversidades, os cegos também têm direito a acesso a tudo. Por que não? Curso ótimo para quem é do comércio, dos serviços, enfim, a todos que possam ajudar a ampliar o universo do cego. E é tudo gratuito. É um curso onde a pessoa vai se inscrever e vai sair daqui lendo e escrevendo braille, que é de uma importância assim fenomenal. Eu penso assim que quando a inclusão chega, a deficiência desaparece. Dados de uma pesquisa mostram que a cada dia que passa, o brasileiro está ficando mais endividado com um cartão de crédito. E o que chama a atenção é que quase metade das pessoas possuem, em média, 4 cartões. No mês passado, 30% das famílias brasileiras ficaram inadimplentes, chegando ao maior número desde 2010, de acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Em um panorama geral, mais de 70% das famílias mostraram ter dívidas, sendo elas provenientes de financiamentos ou, em sua grande maioria, de cartões de crédito. Essa porcentagem contabiliza as que deixaram de pagar as dívidas e também aquelas que pagam as contas em dia, mas são reféns de parcelamentos. O cartão de crédito é o grande vilão das finanças dos brasileiros e vem deixando muita gente no vermelho. Mesmo assim, quase metade dos consumidores tem 4 cartões de crédito ou mais, de acordo com a pesquisa da Serasa. O levantamento mostrou a relevância do cartão na vida econômica dos brasileiros, mas, ao mesmo tempo, liga o alerta sobre os riscos da inadimplência. A tendência é que a população esteja solicitando mais cartões para pagar contas que não conseguem quitar por outros meios de pagamento à vista. A principal dica para evitar o endividamento é realizar uma análise da sua vida financeira e reorganizar todos os gastos para ter uma melhor gestão. Outra forma para ficar de fora da conhecida bola de neve é ficar atento às datas de vencimento das faturas e manter, claro, o nome limpo.
A Justiça de Alagoas limitou o valor de gastos na contratação de shows de artistas para a cidade de Viçosa e também para o estado. A determinação ocorreu por causa de um cachê de R$600 mil que um cantor receberia para se apresentar no município, que inclusive já foi cancelado, mas ainda cabe recurso. Segundo a decisão, o município de Viçosa não pode ultrapassar R$100 mil na contratação geral de artistas. Se o espetáculo for pago pelo governo estadual, o limite sobe para R$50 mil. A juíza Juliana Batistella Guimarães de Alencar também determina que o descumprimento da decisão acarreta multa de R$100 mil. A justiça argumenta que não há justificativa para um gasto desses em shows, enquanto condições básicas de vida digna dos cidadãos não estão sendo atendidas. O documento ressalta ainda que cidades do estado também entraram em emergência devido às fortes chuvas no último mês. A decisão compara que o valor gasto no show de 1 hora de Safadão é o suficiente para pagar um mês de trabalho de cerca de 160 professores da educação básica ou 200 enfermeiros. A advogada especializada no setor cultural, Aline Akemi Freitas, afirmou que se não houve a comprovação de irregularidade na execução do orçamento ou dos processos de contratação, parece que a limitação dos cachês representa interferência do judiciário na atuação dos poderes executivo estadual e municipal. Segundo ela, se a lei orçamentária aprovada pelo Legislativo previa o gasto com o show, não há razão para proibição nem justificativa para limitar os cachês. Seria como a juíza dizer que o município só pode gastar X na construção de uma escola ou de uma ponte. O cancelamento do show de Safadão e a imposição de um teto para os cachês acontecem enquanto uma série de shows são investigados em pelo menos 29 municípios do Brasil, que começou após o sertanejo Zé Neto criticar a cantora Anitta e fazer um discurso contra a Lei Rouanet, o que motivou uma série de denúncias de cachês pagos com verbas das prefeituras. Como, por exemplo, dos shows de Gustavo Lima pelo Brasil, que chegam a custar R$1 milhão. A rede social fundada por um ex-assessor de Donald Trump já é sucesso no Brasil. A Getter foi criada com a missão de acabar com a censura na rede. Em conferência em São Paulo, o CEO da empresa conversou com a nossa equipe. Olha só. Uma rede social em expansão no mundo todo. Com menos de um ano de existência, a Getter já acumula quase 6 milhões de usuários em países como Japão, França, Alemanha, Canadá e Brasil, onde quase 800 mil pessoas estão cadastradas, o que coloca o país como o segundo maior mercado mundial da plataforma, perdendo apenas para os Estados Unidos, onde a rede foi criada por Jason Miller. Ex-assessor-chefe de comunicação do ex-presidente americano Donald Trump, Miller afirma que o sucesso da Getter por aqui se deve aos valores dos brasileiros, que para ele acreditam no lema da plataforma, uma rede social criada para dar voz a quem quer se expressar, sem bloqueios ou cancelamento. A Getter entrou no ar em julho do ano passado, justamente com essa missão: não censurar seus usuários, como, segundo Miller, fazem tantas outras redes. Foi em 2020, após as eleições dos Estados Unidos, que o CEO se atentou à censura tão presente nas plataformas e percebeu que esse não é um problema da América, mas uma questão global. Para mudar esse quadro, criou a Getter e hoje diz que tem como prioridade proteger a liberdade de expressão. Mas ressalta que a plataforma conta com mecanismos de inteligência artificial e funcionários de todas as nacionalidades para identificar qualquer conteúdo que viole os termos de uso da rede, como incitação à violência ou apologia às drogas. Segundo o CEO, os moderadores garantem que a Getter continue mantendo o respeito devido, sendo um ambiente familiar, de discussões saudáveis e divertidas. Características que, por outro lado, dão à rede a fama de conservadora. Sobre isso, Miller enfatiza que a plataforma não tem lados, está aberta para todos,
independente de partido ou religião. Mas o fato é que a rede preza pela manutenção de instituições tradicionais. Por isso, o empresário veio a São Paulo, especialmente para participar da 3ª edição da CIPEC no Brasil, uma conferência conservadora realizada em Campinas, no interior paulista, no último final de semana. O CEO aproveitou a oportunidade para reforçar que existe uma rede social que se baseia na liberdade de expressão e que pode ajudar todos aqueles que valorizam esse direito. Sobre a abertura de um escritório aqui no Brasil, informação essa que vem sendo especulada praticamente desde a fundação da Gerer. Bem, o CEO disse que os processos estão em andamento e que a expectativa é de que esse plano seja concretizado até o final deste ano. Mas tem mais uma novidade, é o Gerer Pay, uma plataforma de pagamento digital feito com criptomoedas que a empresa deve criar no futuro bem próximo. Com tudo isso, Miller diz que espera atrair cada vez mais usuários do Brasil e do mundo. Foram anunciadas as mudanças nas regras do futebol mundial. A partir de agora, as 5 mudanças por equipe em cada partida foram definitivamente validadas, em vez de 3. Em uma reunião realizada em Doha, no Catar, também foram abordados outros temas, como a adoção de um sistema semi-automatizado de detecção de impedimento. O órgão de regras do esporte, conhecido como IFAB, aprovou novidades em uma reunião realizada em Doha, no Catar. As 5 substituições, que era uma regra temporária introduzida por causa da Covid, apoiada por muitas partes interessadas em todo o mundo, se tornou agora uma regra permanente. Claro, é um máximo de 5 substituições. Esta é certamente uma das principais decisões tomadas hoje. This is certainly one of the main decisions taken today. De olho na Copa do Mundo no final do ano, um novo detector de impedimento semiautomático é a bola da vez. O sistema monitora 29 pontos nos membros dos jogadores para criar um modelo esquelético tridimensional a ser revisado pelo árbitro. Na decisão de impedimento semi-automatizada, quão perto estamos? Bem, um relatório foi apresentado nesta reunião do IFAB e parece muito bom e muito promissor. Testamos no Mundial de Clubes e na Copa Árabe e estamos muito satisfeitos até agora. Então nossos especialistas estão analisando isso antes de tomarmos uma decisão sobre se ela será usada para a Copa do Mundo ou não. Before we take a decision on whether it will be used for the World Cup or not. O sistema é tratado como semi-automático, pois ainda cabe ao árbitro tomar a decisão final sobre a posição de impedimento. Outra mudança aprovada na reunião foi o uso de até 15 atletas no banco de reservas, o que abre espaço para a FIFA aprovar a convocação de 26 atletas para a próxima Copa do Mundo. Até abril deste ano, mais de 90 pessoas foram atendidas com queimaduras na Santa Casa de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Por conta disso, hospitais de todo o estado promovem uma campanha de conscientização durante o mês de junho. No dia 1º de janeiro de 2022, Felipe sofreu um grave acidente doméstico que resultou em queimaduras de 3º grau no braço, barriga e no rosto. Eu estava fazendo um bife na chapa na casa dos meus colegas. Tava tudo bem. Eu reabasteci uma vez, ok. Só que quando fui reabastecer na segunda vez, tinha 2 latinhas de cerveja pela metade. Uma tava tranquila, sem álcool nenhum, sem nenhum fogo. Coloquei o álcool normal. Na segunda lata de cerveja, na hora que eu coloquei o álcool, eu esqueci de abafar. E nisso que eu esqueci de abafar,
o fogo subiu em cima de mim. Aí eu fiquei um pouco desesperado, tipo, em vez de eu jogar só o álcool pra longe, na hora que eu dei uma jogada, ele eu acho que deu uma chacoalhada, caiu um pouco no meu rosto, na minha barriga e no meu braço. Aí foi aí na hora que eu entrei em chama. O bife na chapa continua sendo uma das principais causas de acidentes. O uso do álcool foi muito disseminado durante a pandemia, as pessoas ficaram mais tempo em casa e a falta de cuidados reflete diretamente aqui no setor de queimados da Santa Casa. De janeiro a abril, mais de 90 pessoas foram internadas no hospital, que é referência no tratamento de queimaduras no estado. Muitas delas eram crianças. Pós-pandemia, agora que a gente está começando com a vida voltar ao normal, continua utilizando do álcool, mas infelizmente tem utilizado do álcool para fazer acender churrasqueira, fazer o famoso bife na chapa, e aí que mora o perigo, é justamente no uso desse álcool que acontecem os acidentes todos, né? Que a gente sempre está alertando a população, que a queimadura pode matar, então tem que ter muito cuidado com a utilização desse tipo de produto. O Junho Laranja é um mês dedicado a alertar a sociedade para a importância da prevenção de queimaduras. Por ano no Brasil são realizadas cerca de 150 mil internações. Desse total, 30% são crianças. A gente sempre fala que cozinha não é lugar de criança. Tudo bem, a gente coloca grade, proíbe, não deixa entrar lá. Entrou, toma o máximo de cuidado possível, porque é justamente num pequeno descuido que o acidente acontece. Na opinião do chefe do setor de cirurgia plástica da Santa Casa, a comercialização deste tipo de chapa a álcool deveria ser proibida. Ter muito cuidado para não utilizar álcool em absolutamente nada. Existem 1000 maneiras de acender uma churrasqueira, existem 1000 maneiras de você fazer seu bife na chapa sem a utilização desse tipo de produto. A gente fala que o tratamento, a gente nunca consegue dar um prazo para o paciente. Ele chega aqui e a gente fala, ó, começamos o seu tratamento. Não sei quando você vai embora, porque justamente a gente precisa entender a extensão da queimadura que a pessoa sofreu, a profundidade dessa queimadura, e a gente brinca que com sorte ela sai só com algumas manchinhas. Porém, quanto mais profunda, mais grave for a queimadura, pode precisar de várias cirurgias, podem ficar marcas, cicatrizes que ficarão para sempre no corpo dessa pessoa, ou até mesmo, e infelizmente, pode levar até a morte. Felipe aprendeu a lição da maneira mais dolorida. Bife na chapa? Nunca mais. O icônico restaurante flutuante Jumbo foi rebocado após quase 50 anos na ilha de Hong Kong. O local já foi palco de várias produções cinematográficas e recebeu visitas ilustres como Tom Cruise e a rainha Elizabeth II. O flutuante de 76 metros tinha capacidade para 2.300 pessoas e o projeto da embarcação é similar ao de um palácio imperial chinês. A empresa de investimentos Melco International Development, proprietária do restaurante, apontou a pandemia de Covid-19 como motivo do fechamento permanente em março de 2020. De acordo com a empresa, o estabelecimento não era mais lucrativo desde 2013 e os prejuízos acumulados ultrapassavam o equivalente a 60 milhões de reais. A administração também informou que havia encontrado um novo operador no exterior, mas o destino ainda não foi informado. Inaugurado em 1976 por Stanley Ho, rei dos cassinos de Macau, que morreu em 2020, o Jumbo era considerado símbolo do luxo e recebeu visitas ilustres como Tom Cruise e a rainha Elizabeth II. O Dia Mundial dos Oceanos foi comemorado em Copacabana, no Rio de Janeiro, com um enorme abraço. Vamos conferir. Uma multidão se reuniu na famosa praia de Copacabana para simbolicamente abraçar o mar. O ato foi para lembrar o Dia Mundial dos Oceanos. A corrente humana também serviu para conscientizar sobre a importância da preservação dos oceanos. Após o enorme abraço, os participantes recolheram lixo da praia. Para mim, a importância desse tipo de evento é justamente essa: é unir pessoas, fazer com que elas vivenciem, para elas transformarem e para que a sociedade, né, a união, para que todo mundo esteja ali proposto a fazer o bem. A minha sensação é de muita inspiração, na verdade, né? De ver tantos movimentos potentes juntos em prol da conservação do oceano. É um movimento que me inspira a levantar todo dia e estar aqui conhecendo novas pessoas. O que me traz aqui, que sempre me traz aqui, é estar em contato com a natureza e preservar um pouco mais dos nossos oceanos, ter um pouco mais de consciência ambiental que está faltando. O evento, organizado pelo Instituto Holt Brasil, é a segunda edição do projeto Aquele Abraço, que reúne pessoas de todas as idades que se sentem inspiradas a ajudar a fazer o bem.
Festival Cristão de Vídeos acaba de ser lançado no Brasil. Com o objetivo de incentivar a fé cristã, o Polo Fest chega com o tema A Criação. Games e animações, histórias em quadrinhos, realidade virtual e muito mais. Idealizado pela diretora do Festival Internacional de Cinema Cristão, Verônica Brendler, o Polo Fest chega ao Brasil com 31 categorias, com o propósito de incentivar a fé cristã. Com uma experiência muito grande que eu tive com Deus, em maio do ano passado, Deus ativou esse projeto no meu coração. Foi uma experiência muito forte. E se você olha da forma como o mundo está caminhando, que muitos artistas usam a criatividade para desconstruir a família, né? A igreja precisa trabalhar a criatividade para unir a família. E o tema escolhido para a estreia não poderia ser outro: a criação. Deus é criador e nós somos co-criadores com Ele, segundo a imagem e semelhança. Então, tudo que nós fazemos, somos colaboradores de Deus. Então, Ele é o Criador e nós somos os co-criadores. Então, a criatividade é a criação, né? Então, esse universo audiovisual é maravilhoso, né? Para você criar com um tema tão relevante e de Deus, né? O Festival Cristão é aberto a pessoas de todas as idades, que poderão produzir vídeos com câmera profissional ou de celular. O que importa mesmo é a criatividade para disseminar a palavra de Deus. As inscrições são gratuitas e já estão abertas aqui no portal Polo Creative. Basta entrar no site, clicar em Polo Fest, descer a barra e se inscrever. Quem se interessou deve ficar atento à data final para o cadastro, dia 7 de setembro. E aí os vídeos selecionados vão subir para o canal do Polo Creative no YouTube, onde serão submetidos a voto popular. Os vídeos mais votados só serão revelados no dia 2 de fevereiro do ano que vem, na cerimônia de premiação do primeiro Polo Fest aqui em São Paulo. E de lá, os vencedores seguirão direto para o Summer Camp, onde irão viver uma experiência única. No Summer Camp, vamos ter muitas atividades, né? Desde aulas de roteiro, produção de filmes, dança, teatro, aula de dublê, vai ter louvor, adoração, devocional, muita competição, experiências incríveis de madrugada. Vamos fazer coisas que, enquanto o pessoal está dormindo, a gente vai acordá-los, né? Vamos fazer uma simulação, uma perseguição à igreja. Eu acho que é importante a gente trazer esse sentimento para as pessoas, até para valorizarem mais a liberdade que a gente ainda tem no nosso país. Para mais informações sobre o Polo Fest, acesse polocreative.com. Os brasileiros doaram mais de 3 milhões de bolsas de sangue no ano passado, número que caiu 10% e, por isso, uma campanha tenta recuperar esse nível. A Igreja Internacional da Graça de Deus colabora. Um ato de amor. Foi assim que os membros da Igreja Internacional da Graça de Deus de Brasília classificaram a ação pela Igreja. E para celebrar a data e incentivar a doação, a Igreja Internacional leva todos os anos pastores, obreiros e membros para doarem sangue. O pastor líder da Igreja em Brasília, Eduardo Santos, diz que doar sangue é um ato de fé e amor. A doação de sangue é importante porque é um ato de fé, é um ato de amor. A Bíblia Sagrada fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E eu entendo que a doação de sangue é um ato de amor, é um ato em que nós doamos um pouco do nosso sangue para que
aquele que necessita, precisa, venha a ser amparado, venha a ser socorrido. Eu entendo que nesse dia de hoje, tão simbólico, né, que é o dia do doador de sangue, eu vejo como algo que agrada o coração de Deus, termos vindo aqui e doado um pouco daquilo que Deus nos deu. O pastor Kleber Júnior segue a mesma linha de pensamento. Olha, Deus está à procura de pessoas que se disponibilizam. O próprio Jesus falou, não tem amor maior do que este de dar a vida aos seus amigos. Então essa doação é para salvar vidas e nós seremos o herói no qual Deus nos quer que nós sejamos. E a pastora Sara Araújo complementa, dizendo que a doação ajuda o cristão a alcançar muitas outras vidas. Doação de sangue é um ato de amor, né? Assim como Jesus doou o seu sangue para nos salvar, nós temos essa consciência, né? Quando nós viemos aqui para doar o sangue, é para que outras vidas sejam alcançadas e salvas também. E para incentivar a doação de sangue, o artista muralista Eduardo Cobra doou em São Paulo para a Fundação Pro Sangue uma de suas obras. Olha só. Metamorfoses, o nome da obra que tem o objetivo de incentivar a doação de sangue, um trabalho realizado pelo muralista Eduardo Cobra. Ela vai ocupar um espaço especial no Hemocentro de São Paulo. Eu resolvi assinar o painel hoje justamente para as pessoas realmente perceberem como esse ato ajuda e muda a vida de outras pessoas, né? Com certeza, nesse momento, tem alguém orando, esperando para que alguém venha até aqui e faça essa doação. Então é importantíssimo. Durante a pandemia, houve uma queda de 20% no número de doadores de sangue. Por isso, Cobra deixou para assinar o mural Metamorfoses que fez no prédio dos ambulatórios do Hospital das Clínicas de São Paulo. A Fundação Pro Sangue está entre os 5 maiores bancos de sangue da América Latina e é centro de referência da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Mensalmente, coleta e processa aproximadamente 10 mil bolsas de sangue, destinadas para os atendimentos de mais de 100 instituições públicas de saúde da rede estadual, entre elas o Hospital das Clínicas, o Instituto do Coração, o Instituto do Câncer de São Paulo e o Hospital Dante Pazanese. Na realidade, a gente precisa, principalmente os pacientes que fazem transplante de medula óssea, os pacientes que têm doenças oncológicas, em que a quimioterapia destrói as células da medula e a gente precisa repor com as transfusões de plaquetas, de hemocomponentes, né, concentrados de hemácias, plasma quando precisa. Então é muito importante a gente ter esses hemocomponentes para poder salvar vidas. Além de incentivar a doação de sangue, a obra é uma homenagem do artista para o hospital e a todos os profissionais de saúde. Eu tenho muito carinho aqui, né, muitas boas lembranças, né, por tudo que fizeram por mim aqui, pelos médicos, pelos enfermeiros, todos que trabalham aqui no hospital. E a ideia desse painel, quando eu fui convidado, né, eu achei que seria fantástico poder retribuir tudo isso e poder trazer também para os pacientes, né, de certa forma. A arte ela tem esse papel, né, de trazer um pouco de alívio, a contemplação ali, né? Então é um painel, sim, é um viva para todos os médicos, todos os enfermeiros e também para os pacientes que frequentam aqui todos os dias, né? Então é uma doação que eu fiz aqui, esse painel e um outro que pode ser visto lá na rua, chamado Ciência e Fé. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!